Abra sua Bíblia de novo, por favor, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, onde nós já fizemos a leitura, e eu quero reler apenas os versos 6 e 7, para nós trazermos aqui a palavra que nos foi dada para este momento. Todos acharam? Diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Pode colocar o slide. No ano de 1958, então com 22 anos, o pastor David ou Paul Young Cho começou um ministério, um trabalho, uma igreja na sala da sua casa. No primeiro culto estava ele, a sua futura sogra, que tinha acabado de se formar também com ele no seminário, 3 crianças da família e uma senhora que entrou para fugir da chuva e acabou participando do culto. Começou assim aquela igreja. Em 61, 3 anos depois, eles já tiveram condições de comprar um prédio. Em 64, apenas 6 anos de formada a igreja, eles já tinham 3.000 membros. 2 anos depois, 8.000. E em 1973, com 15 anos, eles já tinham condições de inaugurar uma grande igreja e já tinham 18.000 membros. Ninguém pode dizer que essa igreja não cresceu, ela cresceu muito. Porém, o próprio pastor Young Cho percebeu que havia muitas dificuldades, porque o crescimento foi tão rápido que não houve condição de formar líderes e o ensino era muito fragmentado. Às vezes alguém nos grupos, tornou-se famosa essa igreja por trabalho em pequenos grupos e traziam pessoas convidadas para ministrar que tinham outro tipo de ensino, de entendimento. Além disso, depois de algum tempo, essa igreja sofreu algumas acusações de que a forma como eles pregavam, a tríplice bênção, envolvia a prosperidade, prometia não apenas salvação, mas saúde e prosperidade. E em 1981, alguns líderes da Assembleia de Deus ali verificaram que alguns crentes, mesmo sendo já crentes em Jesus, mas ainda mantinham práticas orientais como acender incenso para os mortos e reverenciar fotografias deles em datas especiais. E aí o pastor Cho percebeu que uma igreja que cresce precisa de estrutura, de ensino, precisa de cuidado para que a palavra de Deus seja ministrada e que não hajam misturas com outras questões, especialmente questões culturais, que podem levar a igreja a estar crescendo, mas sem a verdadeira saúde espiritual de que ela precisa. Hoje nós vamos falar então sobre o tema firmados na palavra, a raiz que sustenta o crescimento. Qual é o grande problema que nós podemos ter? De igrejas que crescem muito, mas que não alcançam o crescimento espiritual que acompanha esse crescimento numérico. Hoje vemos igrejas que crescem em números de membros aceleradamente, abrem muitos trabalhos, ou que têm cultos muito emocionais e cultos que as pessoas gostam de ir, se sentem bem. Aí tem muitas atividades sendo oferecidas às pessoas que lá vão, porém muitas vezes falta exatamente essa firmeza doutrinária, essa firmeza na palavra,
o que leva então a um crescimento que não tem a saúde necessária. Eu acompanhei algumas pessoas que estavam numa igreja que em Natal cresceu nos últimos anos, e pessoas que eu conheci de perto, que na sexta-feira iam para a balada, no sábado iam sair com os amigos para tomar alguma coisa, e no domingo ia para a igreja para reforçar a alma e começar a semana espiritualmente bem. Mas você nota que muitas vezes alguém vai a uma igreja com o propósito apenas de se sentir bem, mas se não tiver a solidez que a palavra pode trazer à vida do crente, nós podemos ter movimentos de crescimento sem que de fato haja uma raiz que sustente essa palavra. Então, o que nós vemos que o apóstolo Paulo está nos trazendo, ou especialmente a igreja aqui em Colossos, é que não basta nós crescermos em número, não basta nós termos o entusiasmo nos cultos animados, nós precisamos ter uma solidez que somente o fundamento na palavra pode trazer. Então, Paulo aqui não está apenas dizendo que os colossenses deveriam crescer, mas que eles deveriam ter uma raiz sólida, um fundamento sólido, e que eles deveriam permanecer na fé que receberam, ou naquilo que foi ensinado a eles. Então nós percebemos, queridos, que a igreja somente cresce de verdade quando ela tem raízes fincadas em Cristo e na sua palavra, que de fato trazem o fundamento para esta igreja. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto é que Paulo diz que assim como eles já creram, eles já receberam a Cristo, eles já são crentes, amém. Mas ele diz, assim como vocês receberam Cristo, vocês agora precisam andar nele, ou viver de acordo com ele. Cristo não é apenas um encontro que você tem na vida para mudar de religião, ou para frequentar um novo tipo de igreja ou de trabalho. Cristo de fato precisa ser o fundamento para a vida. Estar em Cristo também implica em andar em Cristo, em viver de acordo com aquilo que ele ensina. Paulo diz que nós já receberam Cristo, eles receberam, nós também recebemos. O receber aí está num tempo que fala de um ato que aconteceu no passado, que permanece até hoje, mas ele diz agora, assim como recebestes, andai nele. Ou outras versões dizem, continuem a viver nele, porque o tempo verbal ali no presente fala de uma ação continuada. Ser crente não é coisa para um dia, é coisa para uma vida, é para a vida toda. Ser crente é algo que nós não apenas tomamos a decisão no momento, mas sim que mudamos de vida para viver agora numa nova realidade. Porém, esta nova realidade em Cristo, ela só pode ser sustentada se nós tivermos raízes sólidas. Quando Jesus contou a parábola do semeador, que é uma parábola que traz não somente um ensinamento muito grande, mas nos fala como os corações das pessoas recebem a palavra. Teve gente que recebeu com entusiasmo. Parece que foi para uma igreja nova, que tinha uns cultos com um louvor diferente, uma parede com uma cor diferente, um negócio animado por lá, e ele recebeu a palavra com alegria. Mas como não tinha raiz, quando o sol aqueceu, quando a coisa apertou, quando as seduções bateram na porta, ele morreu, ele secou. Por quê? Porque não tinha raiz.
Crente que cresce, igreja que cresce, é a igreja que desenvolve um sólido fundamento para a sua vida cristã. E esse fundamento não é outro senão Cristo, e Cristo só é conhecido na sua palavra, no seu ensino, naquilo que Ele nos deixou. Portanto, a igreja precisa entender que o crescimento só é possível e o fruto só será visível na sua vida se ela tiver raízes bem enfincadas no ensino de Cristo. Paulo disse: vocês receberam Cristo, agora continuem a viver nele, estando enraizados e edificados, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Veja que o ensino de Cristo aqui é agora o sólido fundamento para esta caminhada. Igrejas sem profundidade bíblica podem ser comparadas a árvores que não têm acesso à água boa, ou raízes que possam buscar numa fonte a sua sobrevivência. Por isso nós vemos com tristeza, na realidade, movimentos que às vezes crescem muito e depois se repartem, se quebram. As pessoas estão vivendo uma fé que não as sustenta nos dias difíceis. Por quê? Porque uma igreja é emocionalmente empolgada, mas sem a raiz bíblica ela não pode de fato estar sólida. Ela precisa então de valorizar o ensino bíblico. Em todo avivamento que a igreja experimentou, a palavra estava no centro do avivamento. Todas as vezes que a igreja cresceu absurdamente, seja no movimento pentecostal, no grande avivamento metodista, no grande avivamento no país de Gales, havia um despertamento também pela palavra, pelo ensino, pelo conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos dá a raiz para nós vivermos solidamente. E nós, queridos irmãos, precisamos ser uma igreja que valoriza a palavra. E toda a liderança precisa ser uma liderança comprometida com a palavra e ao mesmo tempo que está averiguando, acompanhando, ensinando corretamente e vendo o que está sendo ensinado. A Assembleia de Deus é uma igreja que cresceu tendo como base um ministério que não tinha condição de fazer um seminário bíblico, porque o crescimento foi muito rápido. O crescimento foi produzido pelo sopro do Espírito, né? Todos conhecem a história. Em Natal, o primeiro culto aconteceu numa rua por trás do cemitério do Alecrim, ficou conhecida, famosa, a Rua do Arame. Ali, naquele primeiro culto, os irmãos reuniram-se para pregar o Evangelho, mas nenhum dos crentes sabia ler. Então quem fez a leitura bíblica daquele primeiro culto foi o dono da casa, que era um soldado de polícia chamado Luiz, que não era crente, mas era o único que sabia ler. Imagine hoje num culto você ter uma pessoa que não é crente chamada para fazer a leitura bíblica. Graças a Deus, Luiz aceitou Jesus no final do culto, foi o primeiro crente pentecostal alfabetizado em Natal, e aí já tinha quem fizesse as leituras, né? A igreja cresceu assim, mas nós estamos vivendo outro tempo, queridos. Tempo onde o acesso ao conhecimento é muito mais facilitado, tempo onde temos escolas teológicas, tempo onde temos uma grande variedade de boa literatura bíblica, bíblias de estudo, livros, e nós não podemos então ter um crescimento sólido se nós não valorizarmos o tempo que vivemos e mergulharmos no ensino, no estudo, na palavra, para que possamos ser sólidos no nosso crescimento. Quem leu os livros do pastor Eugene Peterson, pastor americano, tem um livro muito interessante, A Sombra da
planta, a sombra da planta, alguma coisa que fugiu agora. Ele fala sobre a história de Jonas. Mas ele conta no livro que quando ele foi enviado para abrir uma igreja, ele mandava um relatório. E o relatório falava de finanças, de administração, e falava também como estava a igreja, como estava o ensino que aquele estava fazendo. Mas ele ficou desconfiado que o povo só lia a parte de finanças, só interessava a liderança dele a parte de finanças. E aí ele começou a inventar umas coisas. Começou a dizer que fazia umas coisas estranhas no culto, que tinha visto até uns cogumelos que deixavam o povo animado e estava distribuindo na Santa Ceia. Imagine. Mas isso era a história, ele estava inventando. Mas ninguém nunca reclamou que ele estava ensinando heresias, que ele estava fazendo um ensino louco. E um dia ele foi lá no escritório e disse: olha, o problema é que eu envio os relatórios, mas vocês não leem. Não, a gente lê todos os relatórios. Então abra meu último relatório e lê aí. Quando o pastor leu, meu Deus do céu, o que é isso? Estão distribuindo cogumelo na Santa Ceia, os irmãos estão ficando extasiados. Não, isso aí eu inventei, mas eu coloquei para vocês poder comprovar que vocês não leem o relatório. Ninguém estava preocupado com o que ele estava ensinando. Ninguém estava preocupado se a igreja estava tendo boa doutrina. Ninguém estava preocupado se estavam sendo ensinados na verdade. Mas nós precisamos nos preocupar com isso, queridos. Porque se não houver a raiz que sustenta o fruto, e essa raiz precisa ser firme, essa raiz é o ensino da palavra de Deus, fundamentado em Cristo. Se não tiver raízes, esta árvore, ela corre o sério risco de cair, de não se sustentar no dia da adversidade. E o que não faltam são dias de adversidade na vida do crente, especialmente no tempo em que nós vivemos, que todo tipo de ideologia quer entrar dentro da nossa igreja e alterar aquilo que nós cremos. Nós vemos que Paulo então nos fala sobre raiz, mas depois ele muda a metáfora para sair de enraizados e diz que nós devemos estar edificados em Cristo. Ele mostra então que nós precisamos ter volte o slide, que nós precisamos ter um fundamento, um fundamento que é sólido. E que fundamento é esse? É a verdade que nós temos em Cristo. Cristo é o fundamento que nós temos para a igreja. E escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 3, verso 11, Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da nossa teologia, o fundamento da nossa fé, fundamento do nosso ensino. E nós não podemos ter igrejas construídas em outro fundamento que não seja este. Porque infelizmente existem igrejas que são construídas mais sobre a personalidade do seu líder. Igrejas que são construídas mais sobre emoções e métodos. Tem o número 7, tem o 12, tem outros números, e o que nós vemos é que quando essa estrutura se fragmenta, às vezes até quando o líder morre ou não pode mais estar à frente, a igreja também cai. Por quê? Porque ela tem um fundamento que não é aquele que a Bíblia diz que nós precisamos ter. O fundamento sólido é Cristo. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo escrevendo aos anciãos, ou falando com os anciãos de Éfeso, ele diz que ele vos recomenda ao Senhor e a sua palavra, ou a palavra da sua graça, que ele diz que tem poder para vos edificar. Crente que cresce enraizado em Cristo e edificado na palavra é um crente sólido. É um crente que não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. E hoje nós temos todo tipo de doutrina, queridos. Você abre o YouTube e tem uma doutrina. Você faz assim com o dedo, já vem outra doutrina. Você muda o vídeo, já vem outra doutrina. Agora, como alguém pode discernir quem está ensinando corretamente?
Como alguém pode saber se aquele ensino é um ensino que está de acordo com a palavra, se ele próprio não estiver firmado neste fundamento que é Cristo? Sobre este fundamento, os apóstolos edificaram a igreja, mas edificaram através do ensino que Cristo lhes transferiu. Os apóstolos foram os transmissores desta palavra. Pedro, escrevendo na sua epístola, ele diz que traz aos seus leitores aquilo que foi trazido pelos profetas, confirmado pelos apóstolos e que foi ensinado pelo próprio Cristo. Aí nós temos um filtro. Se foi ensinado no Antigo Testamento, se foi ensinado por Cristo e repassado pelos apóstolos, então isso é um ensino sólido que nós podemos trazer para a vida da igreja. Igrejas que não têm um fundamento sólido, elas podem até crescer em números, mas sem a firmeza necessária. Por isso, o púlpito precisa ser bíblico. O púlpito precisa ensinar Bíblia. O povo precisa ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, e não apenas testemunhos ou sentimentos, ou ser conduzido apenas a emoções. Hoje ouvimos às vezes palavras que conduzem as pessoas numa emoção muito grande, e se alguém não der glória a Jesus, o pregador fica chateado e diz: não, eu vou repetir para você dar glória a Jesus. Não, você não entendeu. Tem uma irmã ali que entendeu, e eu vou dizer isso. Conduz as pessoas num emocionalismo, e que às vezes é somente a folha balançando, mas não tem a solidez da raiz bíblica de que nós precisamos para estar sustentados a cada dia. Efésios capítulo 4, o apóstolo diz que Deus levantou os ministérios para que nós pudéssemos ensinar, pudéssemos levar a palavra, para formar crentes para a obra do ministério. Para quê? Ele diz: para que não sejamos levados como meninos inconstantes por qualquer vento de doutrina. Essa figura, essa metáfora é interessante, porque menino, queridos, muda de opinião todo dia. Se você perguntar hoje, você quer ser o quê? Bombeiro. Aí começa a Copa, quero ser jogador. Aí terminou a Copa, perdeu. Aí ele vê um filme de luta, eu quero ser policial, eu quero ser... Menino muda de opinião todo dia. Por quê? Porque ele é levado por emoções. Ele é levado por aquilo que é do momento. E infelizmente sabe que tem muito menino crente, ou crente menino, por aí, que a igreja ali está oferecendo um culto diferente, ele vai para lá. Aí depois a outra ali começa a fazer outra coisa, ele vai para lá. Aí se alguém ali começar a oferecer pipoca e refrigerante no culto, acho que ele vai para lá, porque ele está só seguindo a onda do momento, ou onde ele acha mais agradável. Mas nós não podemos viver dessa maneira, porque uma igreja sem o fundamento da palavra, ela se torna vulnerável a heresias, dominada por modismos ou conduzida por emoções. Nós precisamos, passa o slide, nós precisamos de ter um sólido fundamento. Fundamento então que nós precisamos ter é uma única base, Cristo. Esse processo precisa ser contínuo, ser edificado em Cristo não é estar estagnado, é crescer todo dia, é andar em Cristo, ser fortalecido todo dia. Se todo crente comesse arroz e feijão, ou pizza e Coca-Cola, na mesma proporção que ele lê Bíblia, a gente nunca ia vender camisa G, GG, XG, só ia vender P, PP, porque ia ser todo mundo light, fit. Se comesse, se alimentasse o corpo na mesma proporção que alimenta a alma. Mas Paulo está dizendo: você já está em Cristo, então cresça nele.
Seja edificado nele, crie raízes nele, ande nele, como você foi ensinado. Quando o crente lê a Bíblia, quando o crente faz da leitura bíblica, do ensino bíblico, uma constante na sua vida, ele se torna um crente robusto. Por fora pode vestir PP, mas por dentro é um gigante na fé, fortalecido na graça. E infelizmente existe também o contrário, né? O que está muito fortinho por fora, mas por dentro falta-lhe o ensino de Cristo. E a igreja não pode fugir dessa verdade. Nós precisamos ter a palavra como o fundamento que nos traz o ensino de Cristo para que nós possamos crescer em maturidade. Eu comecei a pastorear a igreja em 1999, era diácono, dirigi a igreja 2 anos como diácono, é algo que faz parte da nossa caminhada, da nossa história na Assembleia de Deus. E como diácono não celebrava a ceia, né? Tinha que vir um presbítero para celebrar a ceia, e outros irmãos certamente aqui já vivenciaram isso, e é algo comum que a gente precisa ir trabalhando para melhorar. Mas um dia um presbítero que foi celebrar uma ceia, ele disse que quando os irmãos comessem o pão, eles deveriam sentir gosto de carne, porque ali era o corpo de Cristo. Eu acho que nem na doutrina católica não se ensina esse gosto de carne, apesar de crerem que o elemento se transforma naquele momento da celebração. E agora imagine os irmãos depois do culto vindo conversar com o pastor: pastor, eu não senti gosto de carne não, eu acho que eu não estou crente não. Eu senti gosto de pão francês. Aí nós percebemos que a falta do fundamento sólido nos deixa vulneráveis a ensinos equivocados. Aquela igreja reagiu, aquela igreja não recebeu aquela palavra, porque como estava sendo ensinada, ela tinha fundamentos sólidos, raízes bem firmadas, e podia agora dizer: não, isso aí não. Mas quando o crente só vem aquele culto animado, o crente só gosta do momento do louvor, quando o crente está mais nos passeios da igreja do que no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, ele se torna um crente raquítico, que qualquer vento de doutrina leva ele para ali, para acolá e para outro lugar. E nós precisamos ter o fundamento, e este fundamento é Cristo e a sua palavra, que nos torna sólidos na nossa fé. Sólidos é algo que nós precisamos, porque é com sólido firmamento, fundamento e raiz que nós fugimos dos enganos espirituais. Passe o slide. Paulo vai nos dizer que, estando em Cristo, firmados nele, edificados nele, ainda assim ele diz no verso 8, que devemos ter cuidado para que ninguém venha nos envolver com filosofia, com sutilezas, com tradição humana, rudimentos do mundo, e não com Cristo. Por quê? Porque o fundamento da palavra em Cristo nos protege destas falsas heresias. Hoje nós temos, queridos, todo tipo de ensino, todo tipo de ideologia querendo entrar na nossa mente, na nossa igreja, nas nossas escolas, na nossa vida. Alguém que lá fora aprende que você pode ser o que quiser, que você pode se identificar como homem, mulher, bicho, cachorro, papagaio, qualquer coisa. Outro dia teve um encontro na Alemanha de pessoas que se identificam como cachorro, e tinha mais de 200 raças diferentes de pessoas que se identificam como cachorro.
todo mundo feliz, abanando o rabo naquele encontro que eles tiveram ali na Alemanha. Se você vê isso lá e entende que é normal a pessoa mudar e amanhã deixou de ser bicho, virou outra coisa, e é homem, depois é mulher, outra coisa. Se a pessoa começa a ver que o embrião que está no ventre de uma mãe não é vida, é uma coisa, mas não é vida, ou é uma coisa viva, mas não é um ser vivo. As pessoas adulteram até o dicionário para poder sustentar as suas teorias. Nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, dias de ideologias, dias de ensinos. Na época de Paulo, ele já dizia que haviam filosofias humanas, e hoje nós vemos isso em larga escala. Vemos ensinos que são totalmente fundamentados em ensinos humanos, e pior, em humanos que são regidos pelo inferno, que promovem matança de inocentes, que promovem a mutilação de crianças e adolescentes em nome de uma troca de identidade, como se a criança soubesse o que é que ela é ou quer ser, que nós já vimos que menino muda de opinião toda semana. E não são poucos os casos de pessoas que em seu primeiro momento de contato com essas ideologias foram levados a mudarem de identidade e tardiamente se arrependeram. Mas agora a mulher já tinha tirado os seios, agora o homem já tinha tirado os órgãos. Como vai viver? E nós precisamos entender, é a palavra que nos protege das filosofias mundanas, é a palavra que nos protege das sutilezas dos homens, dos rudimentos do mundo. Por quê? Porque Cristo é que nos dá esta solidez, é Ele que nos protege. Então o critério que nós precisamos usar para validar qualquer filosofia, qualquer ensino isso passa pela peneira de Cristo? Passa pelo que Cristo ensinou? Submetido ao Evangelho, sobra alguma coisa dessa filosofia? Passado no crivo do ensino cristão, sobra alguma coisa dessa doutrina? Ora, se Cristo valoriza a vida e o outro valoriza a morte, se Cristo valoriza que nós somos importantes e criados à imagem de Deus, temos mais valor do que as aves, como é que alguém quer ser cachorro, ou gato, ou papagaio, se Cristo diz que nós temos muito mais valor do que os animais? Se aquilo que está sendo ensinado não passa pelo crivo de Cristo, não pode ser aceito. Mas eu só posso filtrar corretamente se eu tiver o ensino da palavra na minha mente e no meu coração. Um dia estávamos evangelizando e chegamos numa casa, começamos a falar de Jesus. O irmão, eu estava acompanhando naquele momento, um falava num lugar, o outro falava no outro lugar, e o irmão que estava falando, não lembro exatamente como, mas falando ali de Jesus, ele tocou no nome de Moisés, e a pessoa que o estava ali ouvindo, era um entendido na Bíblia, desses teólogos de YouTube, de internet, que acham-se entendidos em tudo, e quando o irmão falou em Moisés, ele disse: o quê? Como é que você vem falar de Moisés, um homem que negou Jesus 3 vezes por causa de um galo? Eu digo: meu Deus do céu, que Bíblia foi essa que esse cidadão leu, pelo amor de Deus? Primeiro, não foi Moisés, e nem foi por causa do galo que Pedro negou Jesus. As pessoas acham que conhecem, as pessoas discutem o que não conhecem, as pessoas querem ensinar o que não sabem. Mas um crente firmado na palavra, um crente que lê a Bíblia, um crente que frequenta a BD, um crente que frequenta o culto de doutrina, ele é ensinado e pode resguardar a sua mente e o seu coração dos falsos ensinos. Hoje, queridos irmãos, não podemos nem aceitar tudo o que é dito nos púlpitos, porque infelizmente há púlpitos que estão fugindo de Cristo. Em seus dias, Paulo falava na Epístola aos Colossenses como um todo sobre essa especulação filosófica que havia,
tradições humanas impostas como regra espiritual, ascetismo, severidade contra o corpo. Ultimamente surgiu um movimento de crentes que vão para o mato e vão fazer rali, vão fazer atividades fortes no mato, que é para desenvolver a fé. Eu digo, será que o camarada dormindo numa cabana e ralando no mato, e ele vai desenvolver a fé dele? Se ele estivesse em casa, tranquilo, com uma xícara de café quente, uma Bíblia aberta, será que ele não crescia mais na fé do que no meio do mato, passando necessidade? Isso parece uma coisa simples, queridos, mas Paulo já falava em seus dias contra o ascetismo, contra alguém que queria restringir o corpo, achando que isso iria melhorar a sua fé. Havia veneração de anjos, buscas por experiências espirituais, místicas. Havia tudo isso na igreja de Corinto, por quê? Porque parecia que Cristo não era suficiente para aquela igreja. Mas quando temos Cristo, nós somos protegidos dessas heresias. Passe. O que nós vemos então? Ontem, em Colossos, haviam problemas. Filosofias humanas, ascetismo, misticismo, tradições impostas. E hoje nós vivemos, se não os mesmos, mas outros tipos de ataque à fé. O relativismo moral. Deus só quer o coração. Você pode viver de qualquer maneira. Você vem no domingo e dá uma limpada na alma, e no sábado você vai na balada, que é para limpar também o corpo. Uma fé desconectada da vida, espiritualidade baseada em emoções, onde o culto só é bom se você sentiu alguma coisa, se arrepiou, voltou para casa feliz, satisfeito, o pregador disse que você vai ser abençoado, você saiu daqui na certeza de que os problemas vão sumir, em vez de lhe preparar para enfrentar as tempestades que a vida certamente reserva para todos nós. Cristianismo muitas vezes centrado no homem, mensagens que apenas dizem: receba, e você é um gigante, você é um campeão, você é um vencedor, Deus te dá asas para voar. E nós vemos pessoas iludidas com estas coisas, e já tem gente querendo mudar a Bíblia para acomodá-la às questões culturais do nosso tempo. Em 2020, num sermão chamado Cartas Vivas contra Letras Mortas, o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, afirmou que a igreja precisa atualizar a Bíblia, que ela precisa ser atualizada porque não era mais suficiente. Alguém depois fez uma leitura e disse que na realidade ele estava falando de uma interpretação atualizada da Bíblia, mas fato é que aquela mensagem extrapolou a sua igreja e chegou até a ponto de ele ser desligado da convenção batista a que era afiliado, por entender o que ele estava proclamando é que a Bíblia não é mais suficiente para a fé, e ela precisa ser atualizada, porque ele falava sobre as questões do nosso tempo, ele falava sobre temas como gênero, sexualidade, escravidão, e ele dizia então que a Bíblia precisava ser atualizada para acomodar esses gêneros. Podia ser até que ele estivesse falando sobre uma interpretação que não visasse apenas o contexto, mas que fosse atualizada para os nossos dias. Mas fato é, queridos, que a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante e infalível palavra de Deus, e como dizia já um teólogo famoso, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal.
Porque a Bíblia não fala só sobre o hoje e o ontem, a Bíblia fala sobre o amanhã, e ela diz como vai ser, e ela não falha, ela não erra, ela não muda. A Bíblia não precisa ser mudada, nós é que precisamos mudar quando interpretamos a Bíblia corretamente e trazemos como palavra de Deus ao nosso coração. Corintos tinha suas acomodações culturais que Paulo teve que tratar. Colossos tinha suas acomodações culturais que Paulo teve que tratar. E nos nossos dias não é diferente. Não podemos ceder à cultura do nosso tempo, porque a Bíblia, ela é suficiente e Cristo é suficiente para nós e para a nossa vida. Nem tudo que é novo é melhor, nem tudo que é diferente é melhor. Aliás, parece que existe uma síndrome de alguns pregadores que querem pregar o que ninguém nunca pregou. Mas se você encontrou uma verdade num texto que em 2000 anos ninguém encontrou, eu sou mais propenso a pensar, não é que você é o primeiro a descobri-la, é que aquilo não está lá. Porque é impossível, irmão. Nós tivemos ao longo da história bíblica, da história da igreja, grandes pregadores. Há um homem chamado Crisóstomo. Seu nome do grego significa boca de ouro. Porque ele pregava de uma maneira que todos ficavam admirados. Tivemos grandes pregadores. Se esses homens não encontraram nos textos novidades que alguém quer apresentar hoje, eu sou mais propenso. Ora, um homem que falava grego, que era formado na cultura grega e que estava muito próximo, portanto, da língua onde o Novo Testamento, na qual o Novo Testamento foi escrito. Um homem que tinha uma biblioteca grande. Será que ele não tinha mais acesso do que muitos de nós até ao conhecimento bíblico? Se eles nunca descobriram certas verdades que alguém anda pregando, eu sou levado a crer é que nós estamos buscando inserir na Bíblia aquilo que ela não traz para a nossa vida, e nós precisamos ter o cuidado para não sermos envolvidos por sutilezas humanas. Cuidado quando alguém quiser trazer uma novidade muito grande. Porque nenhum fundamento pode ir além de Cristo, e Cristo é o grande fundamento da igreja. Então, passe por favor. Nós vemos que há uma verdade estabelecida na palavra, e que Paulo chega à conclusão no verso 9, dizendo que em Cristo está toda a plenitude da divindade corporalmente. Cristo, portanto, é suficiente para nós. Isso significa, em primeiro lugar, que não precisamos de nenhum acréscimo, de nenhum complemento. Quem tem somente Cristo tem mais do que suficiente. Quem tem Cristo e mais alguma coisa, ele não tem nada demais, porque Jesus disse muito bem: sem mim nada podeis fazer, e Cristo é suficiente para nós, para nos salvar, para nos santificar, para nos conduzir, para nos instruir. Cristo é suficiente, Ele é o cabeça, é a autoridade suprema, é a fonte da plenitude da igreja, uma igreja imersa em Cristo, uma igreja mergulhada em Cristo, é uma igreja viva, é uma igreja que está sustentada num fundamento que ninguém pode arrancar, e a igreja, portanto, precisa ter Cristo no centro. É preocupante, porque às vezes vemos em grandes eventos pregadores que, quando eles terminam, o que realmente você leva para casa é: esse irmão prega muito, esse irmão tem uma boa memória, esse irmão conhece muito a Bíblia, esse irmão é muito engraçado, esse irmão,
Mas se não saímos da igreja dizendo Cristo, algo está faltando na nossa pregação. Porque nós não podemos sair da igreja elogiando o pregador. Seria melhor se a gente nem soubesse o nome dele, nem lembrasse o nome dele, mas lembrasse que ele apontou para Cristo, que ele falou de Cristo, que ele pregou Cristo, que ele disse o que Cristo fez, que ele disse o que Cristo faz, que ele disse como Cristo é suficiente para nós, queridos. Assim a igreja precisa ter menos espetáculo e mais palavra, porque a igreja cresce quando ela tem o ensino, e ela adoece quando troca essa palavra pelo entretenimento religioso. Hoje, infelizmente, há pessoas que vão à igreja como quem vai ao shopping. Vou comprar uma graça, vou comprar um socorro, vou na igreja para ser consolado, eu vou na igreja para adquirir uma palavra que me dê ânimo. E se naquela igreja não tem, eu vou para aquela outra, que o pastor é mais animado, que a música é mais contemporânea, que a parede tem outra cor. E na realidade, o que deve sustentar a fé do crente não é o que se faz de atraente no culto, mas como a palavra é ministrada de maneira a alimentar o crente, fortalecer a sua alma, a abastecer a sua fé e dar direção à sua caminhada. Cristo é então suficiente, e nele nós encontramos o real fundamento para o crescimento da igreja. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu resolvi pregar a vocês somente uma coisa, Cristo e este crucificado. O que ele dizia é: Cristo e o que ele fez é a base de tudo o que nós devemos pregar. Hoje me preocupa, queridos, porque eu vejo em muitos púlpitos pregações fundamentadas em personagens bíblicos. Faça como Abraão fez, faça como Ana fez, faça como José fez. O que me preocupa é porque a Bíblia nunca diz: sejam imitadores de Abraão, de Moisés, de Davi, de Ana ou de qualquer dessas pessoas. Mas a Bíblia nos diz claramente: sejam imitadores de Cristo. Eu posso pregar as virtudes que Deus colocou na vida de Salomão, como ele era sábio, e nós devemos viver em sabedoria. Mas a mesma palavra me diz: aqui está um que é mais sábio do que Salomão, e o nome dele é Cristo. Eu posso pregar a perseverança de Jó, e amém, porque nós precisamos aprender com essas virtudes. Mas há um que diz: ele amou os seus discípulos até o fim, ele não voltou atrás, mas ele foi até a cruz, ele perseverou até cumprir a sua missão. Eu posso falar da perseverança de Jó, mas há um mais perseverante do que ele, Cristo. Eu posso falar da sabedoria de Salomão, mas há um mais sábio do que ele, Cristo. Eu posso falar de alguém que creu, alguém que confiou em Deus, como Abraão, mas há um que confiou no Senhor muito mais, porque ele era a própria encarnação de Deus, Cristo. Então eu preciso pregar Cristo, eu preciso falar de Cristo, eu preciso ensinar Cristo, e nós não temos como fugir disso. Às vezes alguém diz: você tem que viver assim, você tem que ser comprometido, você tem que ser santo. Mas acontece que nós não podemos esquecer, queridos, o único que nos dá a condição de sermos santos é Cristo. Porque eu só posso ser santo porque Ele morreu por mim, me lavou com o seu sangue, me fez uma nova criatura, me deu uma nova vida, uma nova essência, um novo coração, e agora com este novo fundamento eu posso andar nele e andar em santidade. Então pregue Cristo, Cristo é suficiente. Pode passar. Paulo nos leva então a entender, queridos irmãos, que Jesus é a raiz, o fundamento.
o centro da nossa fé. Na cruz ele suportou o nosso juízo, mas ele ressuscitou para vencer as trevas e nos dar a vitória. Todo crente é um vitorioso, você é um vitorioso. Mas não porque você é bonzinho, porque você é espetacular, é porque em Cristo nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, aleluia. Somos vitoriosos por causa dele, somos cheios do Espírito por causa dele, que nos deu do seu Espírito. Então nele nós temos a plenitude de Deus, a plenitude do ensino, a plenitude do fundamento. E com Cristo nós poderemos caminhar sem tropeçar jamais. Passe o slide, por favor. Assim, Paulo nos convida a vivermos uma vida sólida em Cristo. Uma árvore que não tem raiz sólida, ela cai. Quantas vezes não vimos nos dias de muita chuva a árvore que arriou? E qual era o problema? Era a raiz. Era a raiz que estava apodrecida, era a raiz que não estava firmada, era a raiz que era curta. Um edifício sem fundamentos desmorona. Jesus contou-nos a parábola dos dois construtores. Um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. O que construiu sobre a rocha, no dia da adversidade a casa permaneceu de pé, porque no dia de sol claro, meu irmão, todo fundamento serve. No dia que tudo vai bem, no dia que o sol está bonito, no dia que não tem tempestade, qualquer fundamento serve. Mas no dia que o vento sopra, no dia que a correnteza chega, no dia que a chuva bate, no dia que você se vê numa tempestade, só há um fundamento que sustenta o crente de pé. Jesus disse: é aquele que ouve e pratica as minhas palavras, fundado em Cristo. Então a nossa grande exortação para este dia é: permaneça em Cristo, seja edificado em Cristo. Rejeite o engano que não está de acordo com o ensino de Cristo e descanse na suficiência do Senhor, porque Ele é suficiente para nossa vida. Mas como nós podemos permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é permanecer na palavra de Cristo. Permanecer em Cristo é permanecer na comunhão com Cristo. E nós não podemos crescer nisto se nós não nos esforçarmos. Porque conhecimento, queridos, é algo que é caro, que é difícil. O sábio diz: adquira o conhecimento. Com tudo que você tiver, adquira o conhecimento. Me chama a atenção o apóstolo Paulo, no final da sua vida e carreira, o velho Paulo, mas ele diz: quando vier, traga a capa, que é importante, porque aqui está frio, mas traga também os meus livros, os meus pergaminhos. Paulo, você não precisa disso. Você já viu o céu por dentro. Você já teve visões extraordinárias. Você falou com Cristo, você viu Cristo. Você não precisa mais de ler a Bíblia não, Paulo. E Paulo parece que está dizendo: deixa de conversa fiada, traga meus pergaminhos que eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso continuar aprendendo, porque eu tenho a necessidade. Se Paulo, irmão, o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, carreira e ministério, ainda tem necessidade de ler, de estudar a Bíblia Sagrada, qual é a desculpa que nós temos para não fazer do ensino bíblico a nossa preferência, da leitura bíblica a nossa frequência, da palavra como nossa instrução diária? Igrejas adoecem quando Cristo deixa de ser o centro e passa a ser apenas uma referência na fachada. Igrejas adoecem quando as pessoas abandonam a centralidade de Cristo, porque a igreja não está firmada em métodos, em emoções, mas na palavra poderosa de Deus que nos sustenta. Passe o slide, por favor. Então,
o que nós precisamos fazer. É o que Paulo está nos exortando a partir daquilo que ele escreveu aos Colossenses. Nós não precisamos subir por escadas místicas até Deus. A igreja de Colossos parecia que estava experimentando uma espécie ainda iniciante de um gnosticismo que falava de uma elevação superior, espiritual. Nós não precisamos subir por escadas para chegar a Deus, porque Deus já desceu a escada do céu e já veio até nós na pessoa bendita de Cristo. Não é o nosso esforço que chega a Deus. Tem gente que está ainda naquela ilusão da Torre de Babel. Vamos chegar a Deus construindo uma torre com o nosso esforço. Se eles transformassem a terra todinha em tijolo, não chegava nem na lua, que dirá no trono de Deus. Cristo já veio até nós. Nós não precisamos decifrar segredos ocultos. A igreja de Colossenses estava sendo conduzida por certos misticismos, culto aos anjos. E hoje ainda tem gente aí que acha que só o pastor fulano, só o fulano de tal é que interpreta a Bíblia corretamente. Mas uma verdade que a reforma protestante exaltou é que a Bíblia deve e pode ser entendida por qualquer pessoa que é iluminado pelo Espírito e com a mente aberta para ouvir o que Deus tem a lhe dizer, é capaz de compreender a verdade de Deus. E Cristo já revelou o mistério de Deus para nós. Nós vemos em João 14 alguém dizendo: Senhor, faça o seguinte, antes do Senhor ir embora, nos mostre o Pai. E Cristo disse: mas eu já estou aqui há 3 anos mostrando o Pai, e vocês não entenderam ainda. Quem vê a mim, vê o Pai, Ele é a revelação. Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, mas hoje fala-nos por meio de Cristo. Se você lê a Bíblia, Deus fala com você. Às vezes alguém diz assim, é até uma frasezinha bonitinha, né? A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a palavra de Deus. Não, a Bíblia fechada também é a palavra de Deus. É você só que não está abrindo para ler, mas ela aberta é a palavra de Deus, fechada ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós, e nós temos que trazer ao coração o ensino de Cristo por meio da sua palavra, porque nós não precisamos de outro, de nenhum mediador, de nenhum intérprete diferente. Nós já temos Cristo e Ele é suficiente para nós. Pode passar, já estou caminhando para a conclusão. Diante do que nós vemos nesta noite, o tempo que vivemos não é diferente do tempo em que a igreja de Colossos vivia. A confusão doutrinária. Hoje talvez mais ainda, porque está a um clique do celular o vídeo com a nova heresia, com o novo ensino. Em tempos de tantas mensagens diferentes, nós precisamos nos apegar a um fundamento que seja sólido para não nos desviarmos. E a EBD é um ponto fundamental de crescimento na palavra. A escola teológica é um ponto fundamental de crescimento na palavra. O culto de doutrina é um ponto fundamental de crescimento na palavra. Se no seu culto de doutrina não tem palavra, cobre do pastor, dê uma Bíblia de presente a ele, se ele não tem, porque ele precisa pregar Bíblia. E então nós somos orientados a rejeitar as novidades. Não troque Cristo por novidades. Não vá para ali porque estão pintando um Cristo de uma cor diferente. Não complete Cristo com tradições. Não adicione nada, nem substitua Cristo por outras coisas. Tem gente que se acha mais satisfeito se ele for para uma igreja e voltar emocionado. Eu me arrepiei, eu senti, eu chorei. Se isso acontecer, é porque a palavra tocou no seu coração. Mas se você voltar para casa sem choro, sem lágrimas,
mas com o coração ardendo pela palavra de Deus e a certeza que ela é substancialmente alimento para a sua alma. Volte para casa sem arrepio, mas com a alma cheia da palavra de Cristo, que é suficiente para nós. Não diminua Cristo por filosofias, nem abandone Cristo por promessas vazias. As ideologias prometem o que não podem dar, mas Cristo faz o que ninguém mais pode fazer. Há uma história de um filósofo que um dia desafiou o faxineiro da escola, que era crente, e ele desafiou aquele homem para um debate, valendo-se da sua alta formação acadêmica e sabendo que o faxineiro era tão simples. Ele desafiou aquele homem para um debate público, e inspirado por Deus, porque Deus dá sabedoria ao homem, o faxineiro disse: doutor, vamos marcar. Agora vamos fazer o seguinte, para não ficar só eu e o senhor falando, o senhor traz pelo menos 2 pessoas que foram transformadas pelo seu ateísmo, e eu vou trazer 2 pessoas que eram miseráveis e foi transformado pelo meu cristianismo. E até hoje o irmão está lá com as 2 testemunhas esperando o ateu vir com alguém para o debate, porque Cristo transforma vidas, Cristo é suficiente para mudar vidas. Aqui tem histórias, aleluia. Talvez se você soubesse a história do crente que está do seu lado, sentado aí ao seu lado, você mudasse até de banco com medo do passado que ele teve, mas Cristo mudou a vida dele, ele agora é outra criatura, é outra pessoa, é nova vida, é uma pessoa irreconhecível. O que foi uma filosofia, foi um livro que ele leu? Não, foi Cristo que entrou na vida dele, foi a palavra de Cristo que moldou a mente dele, foi a transformação de Cristo que fez ele crescer assim. Então nós precisamos caminhar com Cristo, é o que Paulo diz. Como? Você já recebeu? Então ande com Cristo. Você está enraizado, então cresça em Cristo. Você está com a sua Bíblia na mão, então firme a sua fé nela e transborde em gratidão a Deus por aquilo que Cristo já fez na sua vida, porque Ele é que nos conduziu para nós estarmos aqui. Há alguns que Ele capacitou com dons, glória a Deus, porque você recebeu dons de Deus e pode pregar, e pode ensinar, e pode cantar, e pode tocar. Isso é um dom de Deus. Mas o que nos faz estar firmes para exercer isto é a presença de Cristo na nossa vida e no nosso coração, firmados na palavra, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Hoje até mesmo os hinos que cantamos, muitas vezes vêm recheados de coisas estranhas, e nós continuamos cantando. O pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Vá nessa. Coisas que nós cantamos às vezes sem nem perceber, mas o crente precisa estar com a antena ligada, irmãos. É um olho na Bíblia e o ouvido no que está sendo ouvido lá fora. O que eu ouço precisa passar no crivo de Cristo, precisa passar no crivo da palavra, para que eu possa estar firme na fé. Passe, por favor, e vamos já caminhar. De tudo que nós podemos perceber nesta noite, que Paulo nos ensina e nos exorta, é que a igreja precisa crescer. Crescimento é algo que todo mundo quer. Você pega um menino, ele quer crescer. E se você tem aquele hábito, lá em casa, colocava o menino na porta e marcava ali, né, a altura dele. E um mês depois ele já queria ir lá marcar de novo para ver se já cresceu. Crescer é algo que todo mundo quer. É importante pensarmos em crescimento, mas que crescer sem raízes é perigoso, porque quanto mais alta a árvore sem raízes, maior é a queda que ela vai experimentar. Quando você vê uma árvore velha, grande,
e que a sua raiz já está empodrecida, não coloque seu carro debaixo, porque num dia de ventania ela pode deitar sobre o seu veículo. Uma árvore sem raiz cai. Um edifício sem fundamento cai. Então o futuro da igreja não está ligado a modismos, a superficialidade espiritual, a coisas novas ou estranhas que alguém está ensinando. Mas o futuro da igreja, de uma igreja saudável, está na palavra de Cristo, no seu ensino guardado no coração dos crentes. Que nós possamos sair daqui com uma certeza: eu preciso firmar as minhas raízes, eu preciso crescer na palavra, eu preciso ter um fundamento sólido. Se você dependesse do seu conhecimento bíblico para combater um ensino herético que bate na sua porta, como seria? Se chegasse amanhã um ensinador de uma heresia batendo na sua porta e querendo dialogar com você, você teria fé suficiente para rejeitar o seu ensino e apontar a verdade do Evangelho? Se amanhã alguém lá na sua escola quiser lhe dizer por A mais B que a ideologia de gênero está certa, que o ateísmo está certo, que o mundanismo está certo, eu e você teríamos bagagem bíblica suficiente para rebater os seus ensinos? Se nós não temos esta certeza, isso só nos dá uma atenção. Eu preciso fortalecer a minha fé na palavra a cada dia. Eu preciso crescer, eu preciso firmar raízes, e eu só farei isso se eu der o valor devido à palavra de Cristo e o valor devido à comunhão com Cristo por meio da oração e das disciplinas espirituais. Que Deus abençoe-nos, que nós possamos sair daqui como igreja firmada na palavra, firmada em Cristo. Se alguém não valoriza o seu ensino, mostre a essa pessoa que ela está perdendo de ser edificada por não valorizar aquilo que é substancial para a nossa fé, a firme palavra no nosso coração. Passe o slide e aqui eu encerro a minha palavra. Cristo é suficiente para mim, suficiente para você. E se você tem Cristo, você já tem tudo de que você precisa. O que nós precisamos não é de mais alguma coisa, o que nós precisamos é mais de Cristo. Se a fé está fraca, falta Cristo. Se a alma está inquieta, falta Cristo. Se a alma está sem segurança, se você está com dúvidas, o que está faltando, querido, é Cristo. Aleluia, Cristo. Nós vemos na Bíblia pessoas que tinham dúvidas, pessoas que tinham problemas, mas quando ele foi aos pés de Jesus, quando ele foi ao templo, quando ele foi à presença de Deus, ali tudo se resolveu, porque Cristo é suficiente, a sua palavra é poderosa para mudar a nossa vida. Cristo é suficiente, e que nós possamos ficar com esta palavra guardada no nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade.